Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar uma série de reflexão sobre o profeta Sofonias, 4 encontros, onde nós vamos fazer a leitura deste profeta para entendermos o que ele está nos falando. No dia de hoje nós vamos trabalhar Sofonias capítulo 1, versículo de 1 a 9. Os pobres da terra é o nosso primeiro encontro. E o objetivo é uma parte introdutória e depois nós já entramos diretamente no texto. Primeiro, vamos ver essa parte introdutória. O profeta Sofonias viveu e exerceu a sua atividade profética no momento em que Judá, isto é, o Reino do Sul, era disputado pelas grandes potências da época. Em Judá, haviam dois partidos, um procurando fazer aliança com o Egito e outro partido queria fazer aliança com a Síria. Houve um conflito muito grande dentro de Judá. Quando exerceu o reinado, Manassés e depois Amon, a Síria era a potência política que impunha tributos à sujeição dos reinos, como também o reino de Judá pagava tributo à Síria. Uma revolta na época, pelos partidários a favor do Egito, feita por oficiais da corte, não obteve sucesso. Homens de grande influência econômica não aceitaram a aliança com o Egito, pois perderiam em seus negócios e colocaram no trono um rei que era menor de idade, Josias. Este rei será importante na reforma do templo e do culto em Jerusalém. Foi neste período que se descobriu no templo o livro do Deuteronômio. Sofonias foi profeta entre os anos 640 e 630 a.C. Anuncia o dia de Javé, que não é o fim do mundo, mas a transformação do povo de Deus e o fim de uma era de idolatria. Sofonias diz que a idolatria não são somente os deuses, as divindades dos outros povos, mas é a idolatria, absolutizar as grandes potências do dinheiro e do poder. Estes ídolos do poder, do dinheiro e da submissão às potências se fazem presentes no palácio, no templo e em toda a cidade. A única possibilidade de salvação que Sofonias vislumbra para escapar à ira divina são os pobres da terra. Você vê lá no capítulo 2, versículo 3 do profeta Sofonias. Os destituídos de poder e riqueza que depositam sua confiança no Deus Javé, Deus absoluto, a quem os pobres clamam por justiça. Eles vão formar um resto para poder conduzir na história o projeto de Deus, fazendo com que o dia de Javé se torne dia de alegria e restauração. Sofonias é um profeta de ascendência real, remontando o título até Ezequias, um dos reis mais famosos de Judá, então descendente de Davi. Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, que reinou no ano 727 a 698. Sofonias pregou em Jerusalém. O Novo Testamento nunca cita expressamente este profeta. Vejamos então o texto
que nós vamos trabalhar. Capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 9. Palavra de Javé, que foi dirigida a Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Eu vou acabar com tudo o que existe sobre a face da terra. Oráculo de Javé. Acabarei com homens e animais. Acabarei com as aves do céu e os peixes do mar. Destruirei os ímpios. Eliminarei o ser humano da face da terra. Oráculo de Javé. Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o que sobrou do deus Baal e o nome dos seus sacerdotes com seus ajudantes. Eliminarei aqueles que se ajoelham nos terraços para adorar o exército do céu. Aqueles que adoram Javé, mas juram pelo Deus Melcom. Aqueles que se afastam de Javé e que não procuram Javé, nem o consultam. Silêncio diante do Senhor Javé, pois está próximo o dia de Javé. Javé marcou um sacrifício e já santificou seus convidados. No dia do sacrifício de Javé, pedirei contas aos nobres e príncipes, e a todos os que se vestem à moda estrangeira. Nesse dia pedirei contas a todos os que saltam a soleira da porta do templo e enchem de violência e trapaçam ao templo do seu Senhor. Esse é o nosso primeiro passo para podermos refletir esse profeta Sofonias. O profeta inicia, palavra de Javé, versículo 1, que foi dirigida a Sofonias, filho de Cusi, filho de Godolias, filho de Amazias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. O profeta se apresenta. Ele é profeta, descendência real. E Javé dirige a palavra a Sofonias. Julgamento sobre Judá. É um julgamento universal. Versículo 2. Eu vou acabar com tudo o que existe sobre a face da terra. Oráculo de Javé. Sofonias inicia seu livro de forma brusca. A mensagem de destruição. Versículo 3. Acabarei com homens e animais. Acabarei com as aves do céu, os peixes do mar. Destruirei os ímpios. Eliminarei o ser humano da face da terra. Oráculo de Javé. Com essa introdução, Sofonias quer chamar a atenção de seus leitores num anúncio que desperta atenção e ao mesmo tempo assusta. Como Deus criou no Gênesis tudo, tendo o ser humano o ápice de toda a criação, homens, animais, aves do céu, peixes do mar, e os ímpios com o dilúvio, agora vai destruir tudo, a começar pelos homens. É um desfazer a sua obra. Tudo se deve à perversão por meio da idolatria. Os animais bons se tornaram escândalos para os maus. Como no novo dilúvio que acaba com a vida, a idolatria desvirtua o sentido bom da criação. Perversão religiosa. Versículo 4. Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o que sobrou do deus Baal e o nome dos seus sacerdotes com seus ajudantes. O rei Josias fez uma grande reforma.
procurou destruir todos os locais de culto dos deuses pagãos, ídolos, e todos os lugares de culto do povo de Judá. Centralizou o único culto válido no templo em Jerusalém. O culto a Baal foi promovido pelo rei Manassés, descendente de Davi, e também do rei Amon, que não o eliminou, mas até tolerou. Eliminar o nome dos sacerdotes de Baal é deixá-los sem descendências. Eliminando também o ofício dos sacerdotes de Baal, como fez Josias. Javé vai eliminar a idolatria e terá neste período a ajuda do rei Josias. Versículo 5. Eliminarei aqueles que se ajoelham nos terraços para adorar o exército do céu. Aqueles que adoram Javé, mas juram pelo Deus Melcom. Javé vai eliminar a todo culto sincrético, que faz sincretismo religioso. Jurar sobre uma divindade é reconhecê-lo como Deus. É romper com o primeiro e terceiro mandamento da aliança. O culto aos exércitos do céu era um culto astral. Naquele tempo, os astros eram deuses. Melcom era o deus dos amonitas. E seu sacrifício está associado a sacrifícios humanos. A adoração ao exército do céu era uma adoração da Assíria, que adoravam sol, lua, estrelas. O povo de Judá comprometeu o seu juramento de aliança com Javé, quando juram também por outra divindade. Isso se chama sincretismo religioso. Javé é o único e não aceita outro Deus além dele. Versículo 6. Aqueles que se afastaram de Javé e que não procuram Javé, nem o consultam. Além de apostasia, deixar Javé para jurar por outra divindade, rompendo com a aliança e seus mandamentos, haviam, então, habitantes de Judá e Jerusalém que assim faziam, se desinteressavam com o seu Deus e se afastavam dele. Se tornaram indiferentes à fé, à indiferença da fidelidade a Deus, a sua aliança. Diante disso, podemos ver esta atitude de indiferença da fé para com Deus, que será, o que vai acontecer, o que aconteceu com Noé. Então, que aquele povo de Judá se prepare, salve desse novo dilúvio, porque Deus vai fazer justiça. Versículo 7. Silêncio diante do Senhor Javé, pois está próximo o dia de Javé. Javé marcou um sacrifício e já santificou seus convidados. O silêncio é uma ordem derivada do culto. Os convidados devem se purificar para o culto, mas se sabe que os convidados serão as vítimas. Significa que prepare as vítimas, isto é, os convidados. A decadência religiosa vivida naquele tempo era uma degradação dos valores e fundamentos da aliança, implica uma decadência também política e social. O resgate da identidade religiosa significa o nascimento de uma sociedade cujos valores repercutem na política, na sociedade e na economia. No dia do sacrifício de Javé, pedirei contas aos nobres e príncipes e a todos os que se vestem à moda dos estrangeiros. Os que se vestem à moda estrangeira, mudanças de hábito e costumes. O dia do banquete será o momento de exigir contas para castigar. Existe a enumeração dos réus culpados, nobres, príncipes
e todos os que se vestem à moda estrangeira. Aqui não se menciona o rei, pois ele é menor de idade, é Josias. E o governo está nas mãos dos nobres e príncipes. Versículo 9. Nesse dia pedirei contas a todos que saltam a soleira da porta do templo e enchem de violência e trapassa o templo do seu Senhor. Aqui o profeta denuncia um delito de injustiça com agravante de sacrilégio. Sacerdotes que enriquecem o templo por meio de exploração ou extorsão. Naquele tempo. Aqueles que enriquecem o templo por meio de donativos conquistados por meios adquiridos injustamente. Ou de ministros do templo que, por violência e engano, ajudam seus senhores a enriquecer-se. Os que saltam o degrau, a soleira da porta do templo, se refere ao culto de Dagom. A gente vê isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 5, versículo 5. Esta é a primeira parte do nosso encontro com o profeta Sofonias. Um profeta que vai denunciar a inversão dos valores do benefício da criação que foram invertidos, através de um reino de Judá, que mudou a perspectiva da aliança e começou a se misturar com outras divindades. Começou a justificar a violência e a exploração. E começou a querer fazer alianças com povos antigos para manter determinados privilégios de determinadas castas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.